Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O tema é autismo, como superar preconceitos, os desafios da interação e os direitos no setor educacional. Nós vamos conversar com o vereador Cláudio Castro, Caio Silva de Souza, secretário-geral da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB, Vanessa Scheffel, fonoaudióloga, e Valéria Oliveira dos Santos, representante da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado pela participação de todos. Eu gostaria de entender um pouquinho sobre os desafios do autismo. Começando com a senhora. Olha, eu acho que o maior desafio do autismo é que as pessoas entendam primeiramente o que é. Existem muitos mitos, muitos medos. Os pais também, muitas vezes, quando levam a criança a um profissional e recebem o diagnóstico de autismo, eles também não são informados por esse profissional sobre quais são as possibilidades dessa criança, como lidar com essa criança em casa. Então, eu acho que ainda falta a informação, e essa informação é o maior entrave que nós temos, inclusive para que nós possamos ter essa criança incluída. Na sua realidade, em relação à Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB, o senhor enfrenta vários problemas com relação à questão dos direitos ainda do autista? Sim, a gente enfrenta ainda, e agradeço o convite de poder debater um tema tão caro hoje na nossa sociedade. A gente ainda enfrenta muito problema com relação ao autista hoje na sociedade. A gente tem uma lei do autismo, que é de 2012, que equipara a pessoa com autismo à pessoa com deficiência. E isso foi um grande avanço, porque a partir desse momento, essa pessoa começa a ter alguns direitos que antes ela tinha dificuldade de se ter. A partir dessa lei do decreto regulamentador e com o advento também da Convenção da ONU e da Lei Brasileira da Inclusão em 2015, tanto na questão educacional quanto em outras áreas, a pessoa com autismo ela passa a ter alguns direitos assegurados que ainda hoje a gente tem muita reclamação de descumprimento. Mas a partir desses movimentos de conscientização, de debates como esse, que é um debate importante até para a gente mostrar para a população quais são os direitos que existem, e outros momentos que a gente tem seriam excelentes para a gente poder demonstrar que os autistas têm muitos direitos, mas muitos não são colocados na prática ainda. Como é a relação desse direito no ambiente escolar, por exemplo, Vanessa? Então, eu já trabalho com inclusão de crianças autistas há 14 anos. Eu gostaria de agradecer também o convite, da participação, e compartilhar com vocês essa minha experiência. A minha intervenção veio justamente antes dessas leis atuais e confesso que na prática ainda é muito complicado por falta de capacitação dos profissionais da educação em saber lidar com aquela criança atípica, que foge ao desenvolvimento social, lúdico, pedagógico, linguístico, de comunicação. E a demanda dos alunos da sala, Então, um professor só não tem como incluir aquela criança no contexto escolar. E como aquela criança, autista, com o diagnóstico do autismo, ela tende ao isolamento, tende a ter essa dificuldade de se relacionar, então precisa ter algo além dessa questão do profissional, do educador em sala de aula, para tentar trazer essa criança para o contexto. Então, eu vejo ainda essa falta de capacitação dos profissionais da educação em saber lidar com a inclusão. Vereador, como que o Legislativo pode melhorar essa situação? Eu acho que o autismo, primeiramente, ele é uma deficiência muito jovem. Não tem tanto tempo que se debate autismo. Então, até quem debate ainda espera um conhecimento maior. E, por isso, ela é uma deficiência totalmente em evolução. Ela é evolutiva, até porque hoje, cada dia mais pessoas são diagnosticadas. Hoje, a falta do diagnóstico precoce é uma das principais dificuldades. Se nós soubéssemos que essa criança tem autismo antes, talvez o tratamento dela pudesse ser muito mais eficaz, até porque o autismo, diferente de outras deficiências, não é uma deficiência aparente. Nem física, muitas vezes nem motoramente. Só nos autistas mais severos que você vai ter o déficit motor. Ela é uma criança que até, muitas vezes, 3, 4 anos, os pais acham que aquele é o estilo dela. Minha filha é assim, minha filha é assim, e só depois, tirando quando ele tem um pouco mais de informação, que ele começa a buscar o diagnóstico antes. Ou quando tem deficiências mais severas, como a questão da fala. Fora isso, o pai e a mãe, principalmente nas mais moderadas, como Asperger e outras, os pais vão achando que ele é assim mesmo, daqui a pouco melhora, quando entrar na escola melhora. Então você tem uma desinformação
ainda é muito grande perante outras deficiências. E acho que o Legislativo, a grande contribuição dele, é realmente apoiar a causa, apoiar em legislações necessárias. Aqui no Rio de Janeiro, na verdade, a nossa lei ela é de 2008, do então vereador Márcio Pacheco, que eu era chefe de gabinete dele. Então eu ajudei na confecção da lei na época. Depois teve um veto, a gente quebrou o veto, arguiu inconstitucionalidade, e em 2009 a gente conseguiu, o Márcio então virou secretário municipal da pessoa com deficiência, e nós conseguimos que o município abrisse mão do processo de inconstitucionalidade. Acho que tem muito a avançar ainda, é um tema, sem dúvida, que cada dia, a gente fala que 1 a cada 5 pessoas convive com uma espécie de deficiência, e cada dia mais essa deficiência é o autismo. O tema foi discutido em audiência pública aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A gente vai agora acompanhar uma entrevista com a vereadora Tânia Bastos. A Câmara tem se empenhado muito para esta causa. Haja vista que as comissões, tanto de educação como a comissão de pessoas com deficiência, elas têm assim, se empenhado bastante. E, além disso, nós temos aqui a unanimidade dos vereadores por conta de vários projetos de leis que já passaram nesta casa e foram aprovados por eles. Então, assim, por todos nós, na verdade. E temos a participação maior, que é a sanção da lei, através dos nossos prefeitos, né? Inclusive, o prefeito anterior, ele sancionou diversas leis, e o atual também, com certeza, irá sancionar. Então, a Câmara vem tendo uma participação muito importante, porque sem as leis, realmente, não há condições de políticas públicas. Então eu percebo que a cada dia e a cada ano que passa, esta casa contribui muito para, além da conscientização do autismo, né, que é fundamental, a consciência, as pessoas entenderem como é que é o transtorno, a forma de lidar com o transtorno. Além disso, nós temos visto também que as leis estão sendo cumpridas. Bom, a lei existe, mas a gente quer saber a realidade que vocês acompanham dentro, por exemplo, do setor educacional. Como funciona na prática nas escolas públicas? Bom, nas escolas públicas, essas crianças estão chegando cada vez mais. Nós, no nosso último plantão de matrícula, se não me engano, nós tivemos quase 1.500 crianças com deficiência e autismo chegando às escolas. Muitas, inclusive, elas são oriundas da educação particular e que começam a migrar para o ensino público por perceberem, em alguns momentos, que o ensino público hoje oferece profissionais capacitados para poder incluir essas crianças. Oferece a participação do mediador ou não? O que acontece hoje dentro do ensino municipal é o seguinte: nós não temos a figura do mediador, mas nós temos as redes de apoio que podem estar acompanhando essa criança. Essa criança, ela pode ser acompanhada por um facilitador, que seria o estagiário, né? Nós temos aqui várias universidades do Rio de Janeiro que têm convênio com a prefeitura, e esses estagiários, eles chegam para nós, são capacitados pelo Instituto Helena Antipoff e vão acompanhar essas crianças nas escolas. Há também um concurso que houve agora para agente, né? Que são os agentes que estão vindo para a educação especial. Eles também estão fazendo esse acompanhamento nas escolas a essas crianças. Não são diretamente ligados à questão da mediação, mas eles também estão ali na escola para fazer todo o acompanhamento que essa criança necessita. Na realidade, por exemplo, do ensino particular, você acredita que isso está muito claro ou você ainda enfrenta desafios? Sim, os desafios existem, né? Eu vim de uma realidade onde os pais pagavam esses profissionais, né, esses mediadores, Sim. E isso ainda é comum, né, atualmente nas escolas particulares, pela falta, né, de capacitação desses educadores e de ter também um professor só em sala de aula, sendo inviável, né, que inviabiliza a inclusão do autismo, né, que a criança autista ela tende à fuga, tende ao isolamento, e precisa ter alguém ali trazendo essa criança para ela ser engajada numa atividade lúdica, numa atividade pedagógica, né, numa relação social, e até hoje ainda a atualidade, né, ainda é essa questão dos pais pagarem esse mediador para que ele fique
como se fosse um ensino individualizado para aquela criança, né? Uma pessoa só para aquela criança, para que ela se engaje no contexto educacional, né? Agora, eu queria saber a realidade que deveria ser a verdadeira, ou seja, a lei. A lei prevê o quê? Tanto para particular quanto para público. Então, a legislação, a Lei Brasileira da Inclusão, quando trata sobre o profissional de apoio escolar, que abarca uma série de competências. Ele abarca uma série de competências, como, por exemplo, o profissional de apoio escolar, ele não é só aquela pessoa que vai fazer a questão do ensino, ele também vai fazer uma higiene básica e alimentação daquela criança com deficiência. Quando a gente trata do profissional de apoio escolar dentro da Lei Brasileira da Inclusão, é a obrigação da escola particular e da escola pública. Aqui no município a gente tem o concurso de agente de inclusão escolar que foi feito e os profissionais estão sendo convocados pouco a pouco para poder assumir os seus postos, substituindo os estagiários. Os estagiários, eles são hoje um paliativo que as escolas utilizam porque ainda não se pôde convocar todos os agentes. Na escola particular, como a Vanessa bem disse, muitas escolas ainda exigem da família esse pagamento. O que não pode. O que não pode, é ilegal, e inclusive pela Lei 7853, que é uma lei federal de 89, isso configura discriminação e é um crime punível de 2 a 5 anos. Então, esse responsável pela escola, seja o coordenador ou o diretor, ele pode ser preso ao negar a matrícula ou repassar o custo do mediador, do profissional de apoio escolar para a família. Nós voltamos ainda sobre esse assunto no segundo bloco, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate, que tem como tema autismo. No bloco anterior, a gente falava sobre o cumprimento da lei. O que está de errado em relação à realidade tanto da rede particular quanto pública? A gente observa que na rede particular, como falava no último bloco, existe a cobrança por esse mediador, esse profissional de apoio. E a gente observa que na rede pública existe a figura do estagiário. Existe algum risco em relação à figura do estagiário? Ou seja, a senhora pode também complementar com essa informação. De que forma a figura de um estagiário substituiria a de um profissional que daria continuidade a um ensino de maior intensidade? Então, voltando ao raciocínio anterior, quando a gente pensa na Lei Brasileira da Inclusão, e aí só vou dar um passo atrás para dar 2 na frente, a Confederação Brasileira das Escolas Privadas ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra esse artigo que previa profissional de apoio escolar para as escolas privadas, informando que isso seria um custo adicional, que como não pode repassar para a família, como é que a escola suportaria esse custo, seria um transtorno no orçamento da escola. Mas se é lei, ela precisa cumprir. Pois é, e aí o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dessa lei, dos artigos 28 e 30 da Lei Brasileira da Inclusão, garantindo a sua aplicabilidade na prática. E aí qual é a grande questão do estagiário? O estagiário, por ser um paliativo, qual é o problema? Ele tem um convênio, e ele faz um convênio por 6 meses, 1 ano, podendo ser prorrogado. Só que, diferente do agente de inclusão escolar, que é concursado e pode acompanhar aquela criança ao longo do período escolar, esse estagiário ele pode ser substituído em algum momento. Porque para ele pode não ser mais interessante, ou o contrato acaba e ele não tem interesse em renovar, porque ele conseguiu um estágio diferente, e por aí vai. Então, a diferença do estagiário para o agente é essa. O agente ele é concursado, então ele é um funcionário do município que vai ser colocado nos quadros do município, vai ser disponibilizado em cada CREA, em cada escola, para que faça o acompanhamento daquela criança com deficiência, aquela criança com autismo. Se o aluno com autismo ele tende ao isolamento, como que vocês conseguem, de uma certa forma, trazê-lo para o raciocínio coletivo? Deixa eu só dizer uma coisa. Nem todo aluno com autismo tende ao isolamento. Nós temos alunos na rede. Leves ou maiores. Sim, e que tem uma interação social muito boa. Há pouco tempo até nós recebemos um vídeo de um aluno dançando numa festa com os outros, né, fazendo coreografias e etc. E a gente vê que isso é possível. A inclusão do município hoje, ela dá condições a essa criança que de repente entra com todo esse problema da questão da interação, de se relacionar com outras crianças e poder vencer isso. Quando o Dr. Caio fala sobre a questão do mediador e fala sobre a questão desse agente, esse agente hoje ele é um funcionário do município e dentro dessa nossa engrenagem, acredito que vai ser de grande importância para que a gente possa dar um salto ainda maior.
mais qualitativo em relação à questão da educação dessa criança. Lembrando também que nós não temos só o estagiário, nós não temos só o agente, nós também temos os professores de sala de recursos, que são a rede de apoio e que vão às escolas e que atendem esses alunos e que fazem toda a orientação do professor que está dentro de sala de aula. Então, atualmente, o município do Rio de Janeiro oferece uma rede de apoio que tenta e que está fazendo de tudo para poder dar conta não só das crianças com autismo, mas de todas as crianças que estão incluídas e que estão hoje matriculadas na rede municipal de ensino e que podem se beneficiar disso. Você observa que há um avanço em relação da figura de um mediador nas escolas? Um avanço do aluno e também dos outros alunos que compartilham Sim. a experiência do aluno. Eu queria só pegar um gancho da fala dela quando eu falo da questão do isolamento, porque a minha vivência é maternal. Sim, sim. A minha intervenção é precoce, a minha demanda são crianças de 2 anos de idade. E que, né, pela idade, pelo diagnóstico precoce e pela gravidade do quadro, que ainda não foi trabalhado, né, são crianças que tendem ao isolamento. Então, por isso, elas estão inseridas no ambiente escolar, na educação infantil, e a minha vivência, né, e o meu trabalho é colocar um mediador precocemente, para que, com o desenvolvimento, né, da criança, né, ao longo prazo, a gente vai retirando esse mediador. Ele é um recurso humano temporário, né? As minhas crianças na época... Na verdade, ele é uma ponte, né? Sim, ele é um recurso necessário naquele momento, dependendo do perfil cognitivo do aluno, conforme ele vai evoluindo, né? Claro, depende do prognóstico da criança, mas, na verdade, o mediador ele é indicado para potencializar o trabalho terapêutico com a criança, porque muitas das vezes esses mediadores são fonoaudiólogos, como eu, né? Eu sou fonoaudióloga, eu era mediadora, eu fui uma das primeiras mediadoras das escolas particulares e hoje as minhas crianças já estão no ensino fundamental sem mediação. Você pode explicar na prática como é que funciona o papel do mediador? Então, eu fiz, né, eu elaborei o papel do mediador, está no meu site, www.mediaçãoescolar.com.br, e a gente trabalha em cima das 4 grandes áreas do desenvolvimento. A intervenção do mediador, o papel do mediador é atuar nas 4 áreas: comunicação e linguagem, comportamento e habilidade social, lúdico e pedagógico. Então, o nosso foco não é só pedagógico, né? Quando a gente indica o mediador, não é, espera ele se alfabetizar, espera entrar na alfabetização para entrar com a mediação escolar, porque o nosso foco não é pedagógico, né? O nosso foco, até porque quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa em desenvolver as habilidades sociais e comunicativas, né, esperadas para o desenvolvimento, para que a criança vá evoluindo de acordo com o comportamento neurotípico daquela turma, né? O padrão do que é esperado para aquela faixa etária daquela turma. E sem a mediação, o mediador ele faz a leitura social para aquela criança que não consegue se conectar. Então, ele faz essa ponte entre execução dos comandos, a leitura social mesmo do contexto, né, para desenvolver as habilidades prévias que a criança está defasada, né, pelo diagnóstico, né? Vereador, como estabelecer políticas públicas para melhorar essa realidade, já que pouco se fala até no autismo e os avanços vão bem devagar? Eu acho que tem uma palavra que traduz um pouco do que a Tânia falou e do que a professora disse agora, que é a transversalidade. A gente não pode olhar o autista só sobre um prisma, só sobre o prisma da educação, ou só sobre o prisma da assistência, ou só da saúde. Eu acho que um pouco do que ela disse é que esse mediador e a figura de um profissional, ele vai ser aquele que vai preparar o deficiente para a vida. Para que ele possa, na verdade, evoluir em todos os aspectos da vida dele. A coisa de 2 semanas a gente teve uma audiência pública aqui sobre o Plano Municipal de Educação e a Meta 4, que falava sobre isso. E um dos grandes debates era a questão da terminalidade. Se eles teriam que sair da escola, se não teriam que sair. E a gente vê que esse preparo que a escola dá, e a escola talvez seja o primeiro local onde essa criança ela vai ter uma ideia de mundo, porque a criança deficiente, na verdade, o primeiro isolamento dela é em casa. O primeiro isolamento da criança deficiente é em casa. Muitas vezes os pais com vergonha de sair com ele na rua, então de levar num parquinho, de levar. E eu acho que o legislativo, ele tem que, através de lei sim, mas através também de fiscalização, que um dos grandes papéis do legislativo é fiscalizar o executivo, é que a gente possa estar fiscalizando que essas leis aprovadas sejam colocadas em prática. Porque o que a gente viu, principalmente na última legislatura, foi uma enxurrada de leis aprovadas e muito poucas colocadas em prática.
Eu sempre defendo que a gente passe a fiscalizar um pouquinho o que está sendo aprovado e o que está sendo colocado. Porque senão vira mais infelizmente, aquele nosso jargão da lei que não pega. A realidade que vocês conhecem, lógico, dos parentes que passam para vocês. Faltam centros de diagnóstico e de tratamento no Rio de Janeiro que possam agrupar todos os profissionais de uma equipe multidisciplinar, por exemplo? Sim, sim. Nós, na rede, quando nós vamos conversar com esses pais ou vamos fazer a avaliação pedagógica para que essa criança seja incluída, a grande queixa dos pais é isso, né? Quando você pergunta para o pai, você tem um laudo dessa criança? O que o seu filho apresenta? O que você acha que o seu filho tem? Muitas vezes o pai não sabe o que é. Ou às vezes o profissional diz para o pai assim, olha, ele vai demorar um tempinho para falar, mas você pode esperar um pouco mais, porque isso é do desenvolvimento dele. Cada criança tem o seu desenvolvimento. E essa mãe, às vezes, perde muito tempo para procurar um profissional, ou então a escola é que vai sinalizar que há algo no desenvolvimento daquela criança que não está adequado àquela faixa etária. Quando o diagnóstico precoce é super importante. Ele é super importante. O município também trabalha com creches, nós também temos creches e as nossas crianças de creche também estão sendo acompanhadas, né? A gente tem uma lei até da vereadora Tânia Baixo, que ela fala isso, e foi uma das promessas do prefeito Crivella, é que nós teríamos o diagnóstico precoce nas clínicas da família, para que aquela mãe, quando ela, já nos primeiros dias de vida dos filhos, quando ela tivesse o seu atendimento regular nas clínicas da família, que aqueles profissionais da saúde, por isso que eu falei que essa transversalidade ela é tão fundamental. Muitas vezes a gente tende a pensar em deficiência escola, e quando a gente tem, na verdade, uma transversalidade, que talvez a grande salvação dessa criança, ela comece na saúde. Porque esse diagnóstico precoce na rede municipal, ela é fundamental para tudo isso que a gente está falando aqui. Até porque falar inclusão é trazer a saúde para dentro da educação. E a saúde precisa estar preparada, né? E se os pediatras não têm conhecimento, né, sobre os marcos do desenvolvimento social, neurotípico, psicomotor, no que é neurotípico, né, psicomotor, linguístico, esperado para cada faixa etária, né? Então ele não consegue. Eu tenho relatos de muitas mães sobre isso. Calma, é o tempo dele, você está muito ansiosa. Só que os sinais são precoces. Sim, né? Uma outra questão também é que muitas vezes quando esse profissional até entende da questão, porque todos entendem, todos estudam isso, não estou dizendo que o profissional de saúde não seja preparado. Mas muitas vezes eles omitem algumas questões em relação àquela criança, ou dizem meias verdades, digamos assim. Olha, o seu filho, ele não vai aprender. Olha, você coloca ele na escola para se socializar. E a gente já não trabalha mais com isso. A gente vai falar um pouco mais sobre interação e estímulo neste último bloco. Vamos para um último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos a conversar sobre o autismo no Rio TV Debate. É muito importante que a gente crie um ambiente de interação e estímulo, e isso começa na escola e também nos primeiros anos. Na verdade, isso começa em casa. Em casa que isso vai começar, né? Os pais estando preparados, conhecendo o que é o autismo, eles podem estar ajudando essa criança a se desenvolver em casa, né? Claro que... De que forma? Olha, de que forma? Os pais eles precisam estar próximos dessa criança, precisam tocar nessa criança, precisam estar brincando, utilizando de jogos, a questão da alimentação também dessa criança ela é importante, e precisam estar observando todo o tempo o que é que essa criança apresenta. Você, no caso, que atende mais a crianças com autismo e tem toda essa experiência com a intervenção precoce, talvez possa falar mais. A gente tem uma vivência muito maior da sala de aula com essas crianças. Mas o profissional de educação, e principalmente o fono, que eu sinto uma falta tremenda do fonoaudiólogo dentro das instituições de saúde, nós temos poucos fonoaudiólogos, os pais reclamam muito, e as crianças com autismo, elas têm muita dificuldade em relação à comunicação e à linguagem. Algumas até não desenvolvem a fala. De que forma a lei pode ajudar a fomentar isso, a desenvolver? Então, a previsão dentro da legislação é que para você colocar um mediador, né, um profissional de apoio escolar dentro dessa instituição escolar, você precisa de avaliação de uma equipe multidisciplinar. O que é isso?
Essa equipe multidisciplinar ela é composta por um médico, um fono, um psicólogo. Mas nunca age no mesmo local. Isso dificulta uma família que, por exemplo, não consiga se deslocar para todos esses espaços. Sim, porque ou nos ambientes públicos de saúde você não tem esses profissionais no mesmo ambiente, ou mesmo nos profissionais que a família atende na rede privada de saúde, também você tem uma dificuldade, às vezes, de fechar um diagnóstico. E aí, dessa dificuldade de se fechar um diagnóstico, você não tem como dizer para a pessoa e para a família o seguinte: olha, esse tratamento é melhor, esse tratamento é melhor. Vai precisar de um profissional de apoio escolar? Não vai precisar de um profissional... Existe reabilitação no setor público? Existe que serviços forma? de reabilitação, sim. No setor Então, público eu existe. vim da UFRJ, né, e lá na faculdade tem os ambulatórios que atendem, mas... São suficientes para Não. todos? Não, não são. A minha realidade é particular, os meus clientes são atendidos... Eu tenho a minha equipe, né, não todos no mesmo local, até porque devido à questão financeira, né, fica muito custoso delegar esse atendimento a vários profissionais. Sim. E eu trabalho na vertente de poucos profissionais, né? Eu não tenho muitas das minhas crianças não são atendidas por uma equipe multidisciplinar. Muitas das vezes é só eu e o mediador escolar. Mas assim, o mais difícil não é só fechar o diagnóstico. O mais difícil, né, o que eu vejo em relação ao desafio, é da questão das famílias aceitarem e terem um manejo adequado. Porque o que ela estava falando da intervenção precoce, o que os pais podem fazer para contribuir, né, para o desenvolvimento, se engajar com aquela criança, estimular aquela criança. Porque não basta só delegar isso aos terapeutas. Estamos com a criança, às vezes, uma vez na semana, né? E a criança fica comigo em atendimento uma vez na semana, na escola 4 horas. E o restante do tempo? Se a família não tiver um manejo adequado de estimular aquela criança e não deixar ela fazer o que ela quer, porque tadinha é um autista, não é assim. Né? As minhas crianças têm comportamentos muitas das vezes melhores que as outras crianças neurotípicas, porque eu cobro muito essa questão do manejo familiar. Né? Incluir é possível, né? O que falta para a gente transformar isso em realidade? Eu sou uma grande testemunha disso. O meu filho fez todo o teste para saber se era autista ou não. E eu fui avisar a escola que eu estava sentindo um déficit nele. E a pedagoga falou, não, acho que como o senhor trabalha com isso, de repente você está com o olhar apurado demais, tudo. E eu insisti, eu levei num neuro e ele achou, me falou, temos que fazer realmente a pesquisa completa. Pesquisou, ele não tem, mas ele tem um déficit de atenção. E nós começamos, e nós só percebemos isso, e só conseguimos dar o tratamento para ele a partir de 2 aninhos e pouco, porque nós tivemos um olhar voltado para isso. Então, quando a gente fala que começa na família, começa na família mesmo. A família não pode achar que isso é qualquer tipo de demérito. Que vai passar, né? O meu filho é assim hoje, eu não quero porque eu tenho vergonha. O poder público, nesse caso, ele só consegue ajudar a criança na hora certa se a família entender que ela tem que buscar ajuda. Qual o quadro inicial que a gente precisa, que quando olhar, precisa ter uma atenção especial? Para que não seja feita essa confusão de déficit de atenção ou qualquer outra, uma situação diferente. Qual o quadro que vocês observam na realidade escolar, na realidade de vocês? Sinais precoces que a gente possa alertar a população. Então, na verdade, o autismo é feito a partir de uma avaliação clínica, observacional, diante do desenvolvimento da comunicação não verbal, né? A criança não olha nos olhos, não aponta, não tem gestos simbólicos de dar tchau, de chamar, ela não segue o apontar quando o adulto aponta. Então, são déficits qualitativos no desenvolvimento da comunicação. Né? Ele não tem interesse no social, de crianças pela faixa etária, né? Não apresenta curiosidade também pelo ambiente, não faz essa exploração do ambiente. Sim, eles tendem a se interessar mais por objetos do que pelas próprias pessoas. Algumas manias, né? Como e os interesses restritos estereotipados, né? Enfileirar, empilhar. Eles não brincam com brinquedos, eles carregam brinquedos, eles não dão função aos objetos, né? Na sua experiência pessoal, vereador, como é que o senhor percebeu? Qual foi o sinal? Em primeiro lugar, uma agitação acima do normal, pouco foco. Ele não tinha muito foco nas brincadeiras, nas outras crianças. Ele não tinha apego a nenhum brinquedo. Ele foi como nem apego aos brinquedos, nem apego às pessoas também. É o tipo de criança as pessoas que vai muito até por isso que ele não, que a gente teve que a grande coisa que a escola ficou em dúvida é porque ele tinha apego a pessoas, não tinha só aos objetos e a desatenção assim
muito gritante. E foi a desatenção que fez a gente, essa questão de não olhar tanto no olho, mas no caso dele, ele não olha no olho porque ele dispersa a atenção. O déficit dele de atenção faz ele rapidamente pensar em outra coisa. Então, dificilmente a família terá a olho nu condições de fazer o diagnóstico. E a família terá acesso a diagnóstico fácil? Isso é uma coisa... Depende da informação, Depende da Depende da mas informação. há especialistas que dizem que nenhum diagnóstico de autismo ele é preciso antes dos 7 anos. Então você teria que caminhar de 2 a 7. Você já sabe que aquela criança tem, mas você não tem como precisar o grau, até porque o tratamento ele pode ir diminuindo o grau. Então, um diagnóstico exatamente preciso... Eu acho que você não tem como fazer... você poder precisar qual é o grau. Mas você já identifica características e comportamentos dessa criança que já levam você a procurar uma ajuda. Sim, até porque diante dos marcos do desenvolvimento, antes de 1 ano de idade, você já consegue identificar a orientação social. Você chama a criança não olha, a atenção compartilhada da criança trazer um objeto para compartilhar. A criança sendo amamentada, a criança já não tem aquela interação com a mãe. Algumas coisas as mães até percebem. Né, aquela criança que é muito quieta. Então, a mãe ela já vai percebendo que há algo diferente, principalmente aqueles pais que já têm outros filhos. Sim. E aí eles fazem essa comparação. A questão dos marcos de desenvolvimento, isso é fundamental. Porque o autismo ele é considerado não um atraso no desenvolvimento, mas um desvio, um transtorno. Né? De toda essa questão do não verbal, das habilidades pré-linguísticas antes de vir a fala propriamente dita. Porque, na verdade, o sinal de alerta é a ausência da fala. Né? Agora, em relação... uma questão do avanço também da medicina, que a gente já tem pesquisas que apontam que daqui a 30, 40 anos, de 2 crianças, uma terá autismo. Hoje a gente tem de 58 nascimentos, 1 é autista. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento dessa criança, se ela tiver um ambiente ideal. Vocês podem trazer essa realidade das escolas, né? Ou seja, o quanto que vocês já observaram, e também o senhor pode dizer para a gente, quanto que vocês já observaram o desenvolvimento tanto do aluno com autismo, quanto das crianças ao redor. O aluno autista, quando ele vem para nós, né, porque eu vou falar de uma realidade da rede, quando ele vem para nós e ele tem toda essa rede de apoio e também conta com a participação dos pais, porque é fundamental, o que a gente observa muitas vezes é que os pais colocam na escola e acham que a escola vai dar conta daquela criança, vai dar conta de todo o transtorno, e não vai. Então, se os pais têm um bom acompanhamento da saúde e trazem essa criança para a escola, e essa escola também faz um bom trabalho com essa criança, a gente tem hoje casos de sucesso de crianças que se alfabetizaram, apesar dos prognósticos não serem bons, de crianças que hoje terminaram o ensino fundamental e estão indo para o ensino médio, que conseguiram ultrapassar as barreiras, né, de pessoas que diziam, olha, você não aprende, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, que fizeram amigos, que passaram a falar. Há um tempo atrás eu tive uma experiência com uma criança de 5 anos que os pais não sabiam que ela podia ser matriculada na escola pública. Eles pagavam um colégio particular, esse colégio particular inclusive cobrava uma taxa a mais para que essa criança ficasse lá. Lembrando que é ilegal sempre, né? Ilegal sempre. E aí um dia eu fazendo atendimento, porque o município do Rio de Janeiro ele não tem somente os professores que atuam em sala de recursos para o atendimento dessas crianças. Uma criança de repente que tem um autismo e tem uma outra comorbidade que não possa frequentar a escola vai até essas crianças. Então nós também temos atendimento domiciliar. E eu fazendo atendimento domiciliar a uma outra criança, essa mãe se reportou a mim e disse, olha, você dá aula na escola, eu tenho um filho de 5 anos autista, eu não tenho mais como pagar a escola. Como é seu filho? Olha, meu filho não fala, meu filho é assim, deu todas as características. E ela veio e matriculou essa criança numa escola, que é uma escola bastante carente, daqui do Rio de Janeiro, numa comunidade onde os professores não tinham muita ideia do que era o autismo e nem tinham muita capacitação até para isso, né? Não tinham ideia. Alguns eram muito novos na rede. Eu fazia atendimento educacional especializado, fui até a escola, orientei todos os profissionais da escola e na outra semana essa mãe matriculou esse filho. 1 mês e meio depois essa criança já estava dizendo as primeiras palavras. Hoje essa criança está totalmente incluída. A professora dessa criança foi estudar, foi entender mais sobre o autismo. Eles tinham um estagiário e essa estagiária hoje trabalha fora da rede também, trabalha com mediação. Então foi
houve um marco de desenvolvimento, não só para a criança, mas para nós também como profissionais. É o que eu sempre houve falo, esse crescimento. Há o benefício para ambos os lados, não só para a criança autista, que tem um desvio no desenvolvimento. Coletivo escolar também. O coletivo escolar. Coletivo Todos escolar começaram a entender melhor benefícios. e passaram a se interessar por isso, se capacitaram mais, porque tiveram mais curiosidade e essa criança só teve E é um a ganhar. efeito E onda, porque à medida que essa você promove integração com as ajuda. outras, você promove com as famílias e promove com a comunidade. Criam jovens muito mais conscientes. Exatamente. Vamos fazer uma rodada, então, de considerações finais? Começando com o senhor, vereador. Olha, em primeiro lugar, parabenizar a TV Câmara e parabenizar a todos aqui pelo debate. Como eu falei, o autismo ainda é uma deficiência jovem e, portanto, talvez daqui a alguns anos a gente volte aqui numa mesa dessa falando os avanços e como naquela época a gente tinha tão poucas informações e que hoje já é tão diferente. Esse é o nosso sonho. Dizer que a Câmara Municipal hoje ela é totalmente sensível à questão do autismo, não só do autista, mas do deficiente em geral. O deficiente ele tem uma questão de cada um deles ter uma singularidade e uma particularidade. Então a Câmara hoje ela é muito sensível. Acho que a Prefeitura, com certeza, o primeiro evento do prefeito Marcelo Crivella, no dia da posse dele, à noite, em vez de uma festa, ele recebeu pais de autistas. Sim, eu estava lá. Então acho que isso é um marco para a cidade, para o município, que a gente possa isso virar ações práticas, que a população deficiente, os pais de deficientes, a gente está agora com um projeto de lei também sendo protocolado nos próximos dias, dos pais de autistas e de deficientes poderem ter renda em casa, poderem trabalhar, porque a gente tem que olhar isso como rede, não como se pontualmente um problema ou outro. A grande palavra chama-se transversalidade. Vanessa. Eu também gostaria de agradecer, o convite. Dizer que dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu acho que a partir da informação nós vamos ampliando a inclusão, a questão familiar, E eu acredito no papel do mediador, com essa criança autista, em intervenção precoce, para que haja um desenvolvimento e ela seja incluída não só na escola, mas na sociedade, porque o que a gente quer é que ele seja incluído a nível social mesmo, não só escolar, acadêmico, Eles têm potencialidades, eles têm habilidades e basta a gente saber afetá-los, porque sem a gente conseguir se engajar com aquela criança, não há evolução. Eles têm capacidade, eles têm prognóstico, eles têm capacidade de evolução, desde que os profissionais que atuam com a criança, ou da rede, ou da educação, ou da saúde, não sejam só capacitados, sejam humanos. Porque a humanização do trabalho é que faz o diferencial e que consegue afetar essa criança, para que ele evolua. Sua consideração. Bom, minha consideração final, primeiramente agradecendo o convite e me deixando à disposição para os próximos debates acerca da pessoa com deficiência e dizer que, enquanto profissional que trabalha com deficiente há muitos anos, mais de 5, 6 anos que eu trabalho com pessoa com deficiência, eu tenho um sonho na prática de sair desse período de integração que a gente vive, de colocar a pessoa ali no cantinho só para dizer que ela está incluída e viver uma inclusão total. Onde a gente tem os profissionais sensibilizados, onde a gente ainda tem a sociedade sensibilizada, os profissionais capacitados, como a Vanessa disse também, humanizados para receber, que eu acho que isso é o nosso grande problema hoje. É a falta de sensibilização, é a falta de sensibilidade de alguns profissionais, e aí não estou dizendo só na área de educação, mas em várias áreas que trabalham com pessoa com deficiência, que ainda tem, e a falta da humanização de ver que a pessoa com deficiência não é uma pessoa diferente, é uma pessoa super capaz, é uma pessoa como qualquer outra pessoa qualquer, e é isso que eu espero. Obrigado. Valéria. Bom, eu espero que nós tenhamos outros debates como esse. Agradeço muito o convite. Hoje eu vim aqui representando a nossa diretora, a professora Kátia Nunes, que não pôde estar, mas a professora Kátia Nunes costuma dizer sempre que a gente deve acreditar naquilo que é potencial dessa pessoa. Dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro hoje, dentro da Secretaria de Educação, há esse movimento, o nosso instituto é um instituto que faz esse movimento de estar capacitando, acompanhando e também humanizando esse profissional que está na ponta, lidando diretamente com essa criança. E esperamos que daqui a algum tempo a gente venha falar da inclusão como algo muito natural, como algo muito corriqueiro e que
aconteça de verdade, na prática, não só dentro das escolas, mas que eles também sejam incluídos nos serviços de saúde, dentro das repartições públicas, em toda a sociedade, onde essa pessoa possa entrar em qualquer lugar e ninguém fique olhando para ela e apontando, dizendo, olha, tem um deficiente entrando ali, tem um autista entrando ali. Que ele seja uma pessoa completamente incluída, entendida, percebida e entendida pela sociedade em geral. Só para complementar, eu acho que, na verdade, o termo inclusão deveria cair por terra, porque, na verdade, a gente tem que falar em respeito à diversidade, e não à inclusão. Inclusão, pensa assim, um grupo homogêneo, onde um atípico é inserido naquele grupo e ele não consegue fazer o que os outros fazem. Mas o meu perfil cognitivo é diferente do seu, o meu interesse é diferente do seu. E eu acho que a gente tem que pensar em diversidade, não em inclusão. Pensar... Fica então essa mensagem no programa. Vamos pensar nisso. Obrigada. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate termina aqui. Até o próximo encontro.